Olá, meus amigos, muito bom dia. Deus abençoe a todos os que creem, todos os que creem na sua voz, na sua palavra, todos os que creem no seu Santo Filho Jesus, todos os que creem e seguem e obedecem a sua santa palavra, têm o direito, o privilégio de dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todos os que creem na palavra de Deus têm o direito de dizer, têm o direito de orar, dizendo: o Senhor é a minha força e a minha fortaleza. Todos os que creem têm o direito de dizer assim: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Você sabe que eu sinto gozo na alma quando eu leio, quando eu medito, quando eu pronuncio a palavra de Deus. Há certas palavras na Bíblia que carregam cheio de gozo. Há outras, entretanto, que trazem, quer dizer, uma consciência, trazem uma reflexão, como a palavra que nós falamos ontem sobre a maldição, que Deus, ele odiou Esaú. Ele odiou Esaú porque ele recusou, ele desdenhou a bênção da primogenitura. Ele abriu mão da bênção de crer. Ele abriu mão da autoridade que o Senhor lhe havia dado. É como, por exemplo, você está me assistindo nesse momento e você diz assim: sabe de uma coisa? Eu não quero o Espírito Santo, não. Isso é odiável para com Deus. É odiável. Quando uma pessoa diz: eu não quero o Espírito Santo. Imagina, eu sei que você não vai falar isso, que você não é louco. Mas aqueles que dizem: que eu não quero o Espírito Santo, não. Então, esse é louco, porque está se colocando do lado de adversário do próprio Deus. Agora, eu queria ainda recapitular que quando o homem confia na sua força, na sua sabedoria, confia em si mesmo, confia na sua arrogância, na sua petulância, como foi o caso de Esaú. Esaú confiava na sua força, na sua esperteza. Ele era um homem de guerra, ele era um homem caçador, ele era um bravo. E ele era o orgulho do seu pai, Isaque. Ele era o orgulho do seu pai, Isaque. Agora veja como são as coisas. Porque Isaque era amado por Deus. Isaque era muito amado por Deus. Ele foi o próprio sacrifício de Abraão para Deus. Mas o que chama atenção é o seguinte: Isaque, quando ficou velho, quando envelheceu, ele ficou cego. Imagine, o pai dele, Abraão, não ficou cego. Viveu até 175 anos em ditosa velhice. Já o filho, eu não sei quantos anos, não me lembro agora, uns 120 anos por aí, ou 125 anos, eu não me lembro exatamente, mas não importa. Ele ficou já sem visão, sem enxergar. Por que ele... E eu fiquei perguntando: puxa, meu Deus, por que Isaque veio a ficar cego se foi um homem usado por ti, foi um homem fiel, leal, foi um homem que viveu para uma só esposa, foi um homem tão fiel quanto o seu pai. Por que Isaque ficou cego nos últimos tempos, nos últimos dias? Justamente para isso, porque Deus sabia que se Isaque não fosse cego no final da vida, ele não iria querer ungir Jacó no seu lugar. Não. Ele não iria querer
Não, você não é o meu primogênito é Esaú. Mas Deus permitiu que ele ficasse cego para não enxergar que o filho que ele tanto amava, Esaú, não fora o filho escolhido por Deus, porque ele rejeitara o direito da primogenitura. Esaú rejeitou, digamos assim, o Espírito Santo, rejeitou assim o batismo com o Espírito Santo. Então Deus fez o seu pai cego para não ungí-lo como seu sucessor. E então consagrou Jacó. Veja, minha amiga, meu amigo, que as coisas não acontecem aleatoriamente. As coisas acontecem de acordo com a vontade de Deus. E ninguém, absolutamente ninguém, nem o diabo, nem o inferno, nem o mundo, nem o homem, ninguém é capaz de frustrar os planos de Deus. É muito legal. Quando você se coloca nos planos de Deus, então você se torna pessoa abençoada. Você se torna abençoada. Mas não é só isso, não. Nós vimos então ontem que o homem que confia em si próprio, confia na sua própria força, confia na sua inteligência, na sua intelectualidade, no seu dinheiro, enfim, é amaldiçoado. E também, não somente esse, mas aquele que aparta o seu coração do Senhor, que separa o seu coração do Senhor. Quer dizer, o homem que confia em si mesmo já é maldito. Já nasce maldito e vai morrer amaldiçoado. E vai para o inferno, não tem jeito. Como é o caso do rico, na história do rico e Lázaro. Já o outro tipo de pessoa que é amaldiçoada, que é maldita, é aquela que aparta o seu coração do Senhor. Lembra quando Jesus falou assim: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Quer dizer, essas pessoas que apartam o coração do Senhor são aqueles crentes que já saíram da igreja, já se excluíram do corpo do Senhor Jesus. Aquelas pessoas que abandonaram a fé, aquelas pessoas que se decepcionaram na fé. Ah, puxa vida, eu entrei na igreja pensando, poxa, eu fui abençoada, eu fui curada, eu fui liberta, eu fui isso, eu fui aquilo, mas, poxa, eu vi uma injustiça, eu não aceito isso. Pronto, aí sai da igreja, fica fria. Essa pessoa apartou ou separou o seu coração do Senhor. É isso mesmo. Ela separou. Ela estava junta, mas separou. É isso que diz aqui no livro de Jeremias, capítulo 17. Você, amiga e amigo, presta bem atenção, muita atenção. Enquanto você está viva, há chance de você se voltar para Deus, colocar o seu coração nele e não continuar sendo amaldiçoada ou amaldiçoado. Porque essa é a razão. Você vê aí, gente, poxa, mas aquela pessoa ali foi tantos anos na igreja, era fiel, mas de repente ela saiu fora, abandonou a fé. E as pessoas não sabem por que há uma maldição. É o casamento que vai mal, é a saúde. Ainda tem a coronavírus aí para pegar essas pessoas e colocá-las nos hospitais. E Deus dá tempo. Deus dá tempo para que elas se voltem para Deus, mesmo naquela situação difícil, porque é quando se chega no fundo do poço, é que se olha para o alto e pede misericórdia a Deus. Então Deus permite até que essas pessoas sejam contaminadas com o coronavírus, cheguem até a beira da morte, justamente para que elas venham refletir e venham se voltar para Ele. Porque até então elas eram amaldiçoadas porque quiseram
abriram mão da fé, abriram mão da crença no Altíssimo, tiveram experiências com Deus, mas abandonaram a fé. Então, essas pessoas que abandonam a fé, justamente essa que diz aqui no texto, é a pessoa que é maldita porque apartou, separou, divorciou o seu coração do Senhor. Muito forte isso, né? Que Deus tenha misericórdia de nós todos, que Ele guarde a nossa alma, a nossa salvação. E é claro, isso não acontece só da parte dele, mas também da nossa parte, porque Deus não impõe nada a ninguém. Tem que haver uma aliança, uma concordância com Ele, tem que haver um casamento com Ele. Então, tem que haver uma submissão a Ele. Você sabe que um dos segredos meus é justamente orar o Pai Nosso todo santo dia. Porque no Pai Nosso a gente tem que perdoar aqueles que nos ofenderam. No Pai Nosso, o reino de Deus venha e se faça presente dentro de nós. No Pai Nosso, a gente pede perdão a Deus, ó, perdoa-nos, Senhor, como perdoamos aos nossos devedores. No Pai Nosso, a gente se protege, se blinda contra todo o inferno que existe nesse mundo. No Pai Nosso, você fica livre do mal e Deus guarda você. Por isso que Jesus ensinou o Pai Nosso. Mas esse é outro assunto, é o que falaremos no futuro. Mas não se esqueça, a maldição acompanha aqueles que confiam em si próprio, ou confiam nos outros, ou ficam dependendo dos outros, ou ficam na expectativa dos outros, e não de Deus. Mas a maldição também acompanha aqueles que se apartam o coração do Senhor. Esaú foi uma dessas pessoas. Esaú tinha conhecimento de Deus. Isaac falou para ele de Deus, do Deus do seu pai. Esaú sabia, mas ele confiou na sua força, na sua virilidade, no seu poder, na sua capacidade de caçar e tal. E aí deixou a confiança em Deus, quer dizer, deixou o coração do Senhor, separou o coração do Senhor, e aí se arrebentou, tornou-se a própria maldição. E os filhos de Esaú, com certeza também foram amaldiçoados, porque a maldição vai, né? Até que a pessoa se volte para o Altíssimo. Mas é isso aí, maldito é o homem que confia no homem, que conta com o homem, que depende do homem. Eu quero que você entenda bem, preste atenção. Aqui a confiança está associada à crença, à entrega, porque confiar, por exemplo, eu confio na sua mão a minha vida, que é o que muitos apaixonados fazem. Eu entrego a minha vida para você, faça dela o que você quiser. Tem gente que assume essa posição de escrava justamente por causa do coração. Não é isso? Não é o caso, por exemplo, Esther e eu somos casados. Então, juramos, empenhamos nossas palavras no altar de fidelidade, etc, etc. Então, não é que a minha vida, a minha eternidade dependa dela. Não. Nós dependemos um do outro por conta desse amor sincero
que há entre nós. Mas não é assim uma confiança, se ela morrer, eu vou morrer também, não. Se ela morrer, ela morre sozinha. E se eu morro, eu morro sozinho. E a vida continua. Não, a gente se ama, mas ela não é a minha deusa, nem eu sou o Deus dela. É esse tipo de confiança que nós estamos falando aqui. Maldito o homem que coloca outro homem, ou até a si mesmo, como Deus na sua vida. E maldito o homem cujo coração, cuja alma se distancia de Deus. Jesus disse, ele disse, aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu filho e sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama seu irmão, sua irmã mais do que a mim, quem quer que você ame, ou qualquer coisa que você ame, em primeiro lugar, faz de você uma pessoa maldita. Aliás, é bom a gente falar casos que aconteceram. Eu lembro que quando nós estávamos na igreja da João Dias, ali do lado da igreja tinha uma rua e tinha um sinal. Um homem saiu do banco, entrou no seu carro e foi para sua casa. Ali no sinal, então, um pivete, um bandido, com uma arma, apontou para ele e disse, me dá o dinheiro que você pegou lá no banco. Aí aquele homem disse, não vou te dar. Me dá esse dinheiro. O homem recusou. O homem insistiu em bater de frente com um bandido que tinha uma arma apontada para ele. Sabe o que ele fez? Ele não deu. O rapaz deu-lhe 2 tiros, ele morreu e morreu com seu dinheiro. Por que ele não deu dinheiro? Porque aquele dinheiro era o seu Deus. E essa é a maldição que o ser humano carrega consigo, normalmente. Coloca qualquer coisa ou qualquer pessoa em primeiro lugar na sua vida, então esse tipo de confiança é que leva a pessoa a ser maldita e vai para o inferno, se não se converter. Entenderam, meu amigo? Nesse exemplo você entende bem o que significa confiar, a confiança que Deus está falando aqui. Que isso sirva de alerta para tantos quantos querem alcançar a bênção da primogenitura, que é a bênção de ter o privilégio de ser chamado filho do Altíssimo, filho de Deus. Deus abençoe você, amiga e amigo. E não se esqueça, terça-feira nós vamos assistir o Gênesis e entender o porquê que sofremos hoje. Gênesis mostra tudo. Deus abençoe e até logo mais. Deus abençoe.